Mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas através do decreto, aí vai ter a possibilidade do requerente estar sabendo onde que o projeto dele se encontra. Ah, Porque hoje ok. assim, tem uma dificuldade de quê? De estar mandando para um certo departamento Tá. e o pessoal vem ter que cobrar aqui na nossa secretaria. Entendo. Pode ser que esse projeto não esteja aqui. Tá. Hoje, na verdade, não se o requerente às vezes não tem como acompanhar ainda precisamente. Porque na internet, que hoje nós temos a internet, você pode Sim. estar olhando na internet, o processo dele vai estar sempre no DLO. E ele estando tramitando para outra secretaria, a pessoa sempre procura aqui, achando que Porque na internet está sempre no planejamento. Né? sempre no planejamento. Que hoje o planejamento são em duas partes, aqui e na esquina. E na esquina. É. E daqui e lá na esquina. Quer dizer que o próprio departamento é desmembrado, ou seja, é dividido. E dentro do processo de aprovação, a pessoa passa por vários trâmites. Explica para a gente novo quais são os trâmites, só para a gente finalizar, para a gente fazer um resumo. Pode ir para Secretaria de Meio Ambiente, pode ir para o transporte, pode ir para o CONPAC, tratando de área de preservação histórica. Sim. Pode ir para a Secretaria de Meio Ambiente com CODEMA, que são... Ou vigilância sanitária. Ou vigilância sanitária. No mínimo no ou vigilância sanitária. Trânsito também, que você disse. Trânsito. Tem loteamento, tem a parte da obra, tem do SAI. O que mais tem loteamento? Meio Ambiente CODEMA. Meio Ambiente, CODEMA. É. Isso tudo são áreas locais diferentes um do outro, que tem aqui endereços diferentes. E geralmente tem as comissões, né? Conselhos, comissões não, conselhos. Quer dizer que ainda tem, no caso do CODEMA, é um conselho. É um conselho, CODEMA é um conselho, o CONPAC é um outro, que tem analisado e tem reuniões periódicas de uma vez por mês. Tá? Devido ao trâmite, talvez a pessoa ignora esses trâmites, acha que o processo seria muito rápido, mas não é. Dependendo do trâmite, ele é mais lento para estar sendo aprovado. Entendo. E com esse decreto vai criar essas possibilidades. De pelo menos ele saber. De saber qual seria a data do trâmite. Vai continuar existindo o trâmite. Vai continuar, mas porém com isso ele vai estar sabendo. Onde é que 15 está? dias, 30 dias, 40 dias, o que for necessário. Vai continuar existindo a burocracia, porém ele vai saber aonde que está o processo dele. E qual o tempo de duração desse trâmite. Tá, então só para a gente fazer um resumo. No caso, a pessoa, como ele começa pelo DLO, daqui ele vai para... o processo em si começa no protocolo. No protocolo. Depois do protocolo vem para o... Ele vai para o setor de cadastro. Setor de cadastro. Depois ele vai para o setor de ISS, aí que ele é enviado para cá. Aí é enviado para cá. Daqui vocês fazem o processo de vocês, análise, a prévia. E tramita para o departamento. Aí no caso do loteamento, ele vai para o departamento depois do SAI. Esse loteamento em si tem as partes separadas. Tá, aí ele vai para onde? Vamos lá. Ele vai para obras, para analisar a drenagem. Sim. Ele passa para o SAI para eles analisar esgoto, essas coisas. Sim. Passa para o meio ambiente e podemos, se for o caso. Tá, e aí depois isso na prévia, isso primeira etapa. Pode ver na prévia, porque depois... Isso na prévia, isso na análise prévia. Na segunda etapa, como é que é feito? É protocolado e segue os mesmos trâmites para as informações necessárias. De novo, vai para protocolo, cadastro... Não, o loteamento eu acho que não passa pelo cadastro, não. Tá, aí passa... Não, as outras construções em si. As outras construções em si. Isso nós estamos falando de construções de casa... O específico é só loteamento ou o andamento do departamento? Pois é, no caso de casa, por exemplo, casa e prédio. Casa e prédio é analisado só no caso aqui, no caso de trânsito, se for o caso. Tá. Meio ambiente, se for o caso, aí não é um caso específico. Tá, e quando é caso específico, por exemplo, quando é empreendimento, é que a pessoa tem que seguir esses trâmites. Que vai para esse lugar. Mas quando é uma construção simplesinha, vai no protocolo, no cadastro, ISS, vem para cá, nosso fiscal vai no local. Quer dizer, passa por 4 lugares. Por 4 lugares, no mínimo. 4 lugares, 4 lugares. O fiscal... Mesmo a construção simplesinha, no caso. Obviamente que tem que ter, você faz esses trâmites. Tem que ter a análise do fiscal, depois do jurídico e do arquiteto. Estando tudo certinho, vai para aprovação. Ou para pendência.
para a pessoa estar regularizando a pendência e está dando andamento. Ou está indeferido. É. Ou está em uma coisa ou outra. Isso no processo maior. O que entra no protocolo aqui são os empreendimentos. Todos são protocolados. Ah, inclusive loteamento, então. Ah, então você falou que não tinha sido, quer dizer, na prévia é assim. Protocolado, tudo é protocolado. Tá, aí passa por esse trâmite todo e no caso entra, no caso do loteamento, aí depois ele não vai entrar no loteamento, é quando ele já está dentro da casa, já está dentro do município, dentro da administração. Reconheçamos, é um processo, como diria, qual a palavra que você usaria? Não, eu usaria que é de praxe. É um processo de praxe em Sete Lagoas. É de praxe em Sete Lagoas. Ok. Está seguindo esse trâmite. Mas com decreto eu só acredito que a pessoa em si vai ter mais informação sobre o seu processo. Esse decreto, na verdade, ele poderia ter sido feito no início do governo, se quisesse? Só se quisesse. Não acredito que seja, que nós vimos essa necessidade agora, a partir do momento que a gente chegou aqui. Porque até então a gente não tinha essa possibilidade de estar fazendo isso. Não tinha. Mas a partir do momento que a gente chegou aqui, a gente viu que a gente tinha quem? necessidade. A gente quem? A administração do Luiz Márcio, que é hoje meu secretário, sim. Nós enxergamos isso, que tem que estar fazendo isso para que nós não tenhamos o retrabalho. Porque se a gente tiver um trâmite, sim, eu analisei, minha parte está toda prontinha. O meio ambiente analisou, está tudo prontinha, a obra, onde tiver que ter, que o processo tenha andado. O Luiz Márcio tomou posse quando? Ele tem uns 2 a 3 meses. Uns 2 a 3 meses. Essa é uma análise clara, quer dizer, falando da gestão Maroca, agora é que foi descoberta essa necessidade através do secretário novo que entrou, não é isso, Luiz Márcio. Até então não havia essa descoberta, passaram secretários lá, parece que antes dele, Flávio de Castro, na sequência anterior, Flávio de Castro, né? O Estevão Bacu, parece que anterior a ele, né? Anterior a esse rapaz, e agora o Luiz Márcio descobriu a necessidade. Justamente, porque até então não existia, né? Tá. Vai ser criado agora. Tá. Vai ser criado porque o requerente vai ter a possibilidade de acompanhar o processo dele passo a passo. Ótimo, que ainda tem uma sequência maior. Justamente. Olha, eu estou falando com o amigo o Washington Luiz. Nós estamos aqui na Secretaria, na verdade, de Planejamento, num departamento da Secretaria, o DLO, Departamento de Licitações de Licenciamento de Obras. E veja, essa é uma burocracia que se segue, ou seja, o Maroca, depois de 2 anos, agora 2 anos, na verdade quase completando 3 anos, né, descobriu que é necessário fazer um decreto para o requerente ficar mais informado do que trata, do que o processo dele, o trânsito está seguindo, o prazo que ele vai ter para estar sendo devolvida a resposta para ele. Quer dizer, Sete Lagoas, nós precisamos avançar muito, modernizar muito, você concorda comigo? Temos muito que avançar. Infelizmente, essa gestão ainda descobrindo as coisas agora, como percebe, como diz o Washington nesse caso, o Washington de quê? Luiz de Avelar Oliveira. Então, Sete Lagoas, é preciso avançar muito mais do que isso. É preciso fazer muito mais do que isso, concorda comigo? É preciso fazer muito mais do que isso. Segura para mim, só para fazer um pouquinho isso. Segura aqui de lado, isso. Aperta aqui em cima, isso. Quer dizer, Sete Lagoas, precisa fazer muito mais do que isso. E é um trabalho que está começando a fazer, ou seja, precisa fazer muito mais. Nós temos uma necessidade, nós estamos aqui com o Washington, ele inclusive está fazendo a gente mesmo, e filmar para a gente. Eu, Leonardo Barros, acredito que precisa avançar muito, e nós podemos avançar muito. Agora, desburocratizar, unificar processos, fazer com que as coisas acelerem muito mais, porque nós temos que pensar no investidor que está gerando, na verdade, oferta de imóveis na cidade. Hoje existe uma grande carência de imóveis. É um fato isso. Até o gerente da Caixa esteve com o meu secretário, sabe, para ver, falando a necessidade que tem junto com o pessoal, a carência que tem em Sete Lagoas de habitações. Repete, quem teve aqui? O próprio? O gerente da Caixa teve com o meu secretário falando a demanda que tem em Sete Lagoas, que é uma carência enorme de imóveis. É que ele fez uma reunião específica para dizer isso? Quer dizer que ele também está descobrindo essa necessidade, ou seja, identificou essa necessidade. Justamente. Aí ele transmitiu essa comunicação para vocês dessa necessidade que o povo de Sete Lagoas tem de imóveis para atender. Nós estamos falando de uma das instituições mais sérias que existem,
a Caixa Econômica Federal, que pensou na necessidade do consumidor, do contribuinte de Sete Lagoas, do munícipe, e é isso. Sete Lagoas, percebem para vocês verem, falta muito para se fazer. É muito pouca coisa que já fez, Sérgio, concorda comigo hoje. E precisa fazer muito mais ainda. É uma necessidade. O Washington está aqui. Porque assim, até então a gente vê agora, tem 2 meses que a gente está aqui, né? Uhum. A gente vê o que poderia ter sido feito. E não foi feito. Não sei se foi feito, ou se a hora que estava sendo feita era adequada para aquele momento. Hoje a gente enxerga de outra forma. Que dia que é hoje? Hoje são dia 13. De que mês? Mês 7. De que ano? 2011. Ok.